Também a gente já recebe aqui em nosso estúdio a diretora de Vigilância em Saúde de Campos, a Andréia Moreira, e também o coordenador, né, do Centro de Referência da Dengue, Dr. Luiz José de Souza. Quero agradecer desde já, Luiz José, que já esteve aqui com a gente outras vezes, a Andréia, que está vindo pela primeira vez, então seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, que você possa sempre aproveitar esse espaço aqui para estar informando a população, porque a informação nesse momento é muito importante, diante de alguns boatos que têm surgido, principalmente em relação à febre amarela. Mas a gente vai começar falando primeiro sobre o combate à Aedes aegypti, que também contribui, né, para esse controle da febre amarela em toda a região, né, aí onde está sendo feito esse bloqueio epidemiológico. Então, primeiro, quero agradecer desde já a Andréia e o Dr. Luiz José. Andréia, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do combate à dengue, porque ainda não só o combate à dengue, mas o Aedes aegypti, por conta da zika, da chikungunya, né, e também do Aedes aegypti. Nesse primeiro momento, eu imagino que vocês pegaram ainda, né, as coisas nesse processo de transição, e o que vocês têm priorizado é realmente essa questão do combate com a realização de mutirões, não é isso? Isso. Inicialmente, né, agradecer o convite, e é muito bom estar, né, com vocês da imprensa para esclarecimentos à população. Nós, no início do governo, iniciamos um planejamento em relação ao combate ao Aedes na questão preventiva, né, já que a assistencial já está toda programada, mas a ação preventiva, nesse momento, é essencial, e nós iniciamos com os mutirões de acordo com as pessoas que trabalham no CCZ. Semanalmente, alguns bairros são visitados de acordo com o índice de infestação predial do Aedes naquela localidade. Então, atualmente, né, nós já fizemos em alguns bairros, mas na próxima sexta-feira houve uma mudança de acordo com os critérios, né, de febre amarela, de recomendação. Nós optamos por não fazer no bairro, que a gente iria fazer na cidade, e sim a gente programar a divisa, tanto Santa Maria quanto Santo Eduardo. O mutirão envolve várias secretarias, né, e a partir daí a gente vê de acordo com o número de casas, né, e instrui as pessoas em relação ao combate ao Aedes. Vocês já fizeram uma primeira reunião, né, onde vocês fizeram a apresentação desse plano de combate, que envolve não só a Secretaria de Saúde, né, ou seja, não só a Diretoria de Vigilância em Saúde, não só o Centro de Referência da Dengue, mas não só o Centro de Controle de Zoonose, mas de todas as secretarias, né, justamente porque é importante as pessoas ficarem atentas que, claro, né, nesse primeiro momento é importante a questão mesmo do combate ao vetor, que é o Aedes aegypti, no caso, né? Isso. E aí, a partir daí, nós estamos desenvolvendo os mutirões, né, junto com a Secretaria de Postura, limpeza pública, atendimentos dos próprios agentes, instruindo as pessoas do casa a casa, e também instruindo como lidar, né, com o índice, vamos dizer, semanal. Não adianta eu fazer uma limpeza hoje e daqui a uma semana eu não retornar naquele local para verificar como que ele está, já que a larva, né, se transforma em mosquito em uma semana. Então, esse retorno, né, à própria casa da pessoa é importante. Agora, doutor Luiz José, a gente sempre tem aquela preocupação em relação à dengue, né? Mas a gente sabe que hoje em dia o Aedes aegypti já tem tido aí consequências em relação à chikungunya e à zika, né? Nesse período agora, né, a atenção realmente é mais voltada à questão da dengue, ou essas outras doenças ainda voltam a trazer bastante preocupação? Todas têm preocupação. Nós tivemos, no ano passado, mais de 9 mil casos de dengue, mais de 5 mil de zika e em torno de 100 casos de chikungunya. Então, o próprio Estado do Rio, né, a Secretaria de Vigilância Sanitária, estava prevendo uma grande epidemia de chikungunya. Nós não tivemos até o momento, mas é uma preocupação grande com a chikungunya, que a chikungunya, dessas três, ela mutila, né? Ela tem uns sintomas que atinge as articulações, que deixa a pessoa com dificuldade de deambular, de andar, muitas dores. Então, era uma preocupação muito grande, poderia gerar internações. Então, o combate ao vetor passa a ser importante nesse sentido todo. Foi feito o Lira em Campos, tem alguns bairros que está alto, né, mas esse trabalho está sendo planejado. E é importante também a nossa notificação. No momento que o nosso prontuário eletrônico começa a mostrar o bairro, a rua que está tendo os casos, o CCZ já associa a prioridade, o local para fazer o combate ao vetor. Então isso aí é importantíssimo. Nós estamos ainda, né, bastante recente, acho que não sei se já foi fechado esse mês de janeiro, mas já consegue perceber alguma alteração em alguma região onde nesse momento precisa se destinar um pouco mais de atenção? A doutora Andréia já explicou para a gente aqui essa questão do Santo Eduardo e Santa Maria por conta desse bloqueio epidemiológico que o Estado fez por conta da febre amarela. A gente vai explicar um pouquinho a respeito disso, que a gente está falando de combate ao Aedes aegypti,
né? E as pessoas falam assim, mas a gente transmite a febre amarela? Esse é um assunto que a gente ainda vai abordar no nosso programa já para tirar essa dúvida, né? Mas já hoje, através dos atendimentos no centro de referência da dengue, já é notado aí o crescimento em alguma região onde a população precisa de um pouco mais de atenção? Nós somos sentinela, né? Então essa pergunta sua é importante, que a gente começa a ver. A gente tem tido casos de dengue, mais dengue, apesar que lá bate tudo, porque todo mundo com febre acaba indo. Então tem os diagnósticos diferenciais, a gente vê outras doenças infecciosas, infecções bacterianas, mas a dengue começou a ter casos de dengue e de chikungunya. Alguns casos de zika em grávida já está com suspeitas fazendo exame, houve alguns casos no mês de janeiro, mas não tivemos ainda aquele volume alto, tá? Aumentou um pouco. Campos sempre, a circulação de pessoas, o pico nosso sempre foi março, abril e junho. Então, a gente está com a perspectiva que tem um carnaval, tem a circulação de pessoas que possa aumentar. Mas é importante, nesse momento, o trabalho de prevenção, como o doutor André falou, as famílias, a população de Campos costuma ir para a praia, abandonar sua casa. Então, pelo menos uma vez por semana tem que fazer vistoria no seu quintal. E nós estamos tendo calor, umidade, chuvas, então a chance de proliferação do vetor é muito grande. Agora, doutor, a questão da dengue, né? Ou seja, cada período tem a circulação de um tipo da dengue, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 4. Já deu para identificar aí qual vai ser o tipo circulante agora nesse momento? É algum que já passou por aqui, está retornando? Como é que vai ser isso? Nós já tivemos aqui, o 3 ficou de 2002 a 2007, que foi o mais virulento que nós tivemos. Depois tivemos o retorno do 2 em 2010 e 2012. E o 1 foi a terceira vez que teve, e ficou em 2015 e 2016. Praticamente, eu acho que a população de Campos está imunizada a 1. O 4 entrou em 2014 e retornou agora. Então, em mês de janeiro, os casos nós levamos para Fiocruz. O resultado tive por telefone hoje, não tem ainda oficial, mas foi identificado sobre o tipo 4 que está circulando agora. Esse sorotipo 4, ele é muito mais danoso? Como é que é isso? Porque todos, na verdade, causam preocupação. Não, os sintomas, cada um tem uma particularidade, né? E os sintomas deles são mais parecidos com um, mas ele pode ter o exantema, pode ter febre, dor no corpo, mialgia, é o mesmo sintoma dos outros. Mas pode ter acometimento muscular e mais dores até na coluna, dores nas pernas, são as particularidades que a gente viu no 4 e no 1. Olha, doutor André, vamos falar agora um pouquinho sobre essa questão da febre amarela, porque a gente tem toda uma preocupação e a gente tem visto já alguns boatos surgindo. Essa semana teve uma morte, por exemplo, de uma menina em Itaperuna, e isso acabou causando um certo rebuliço lá, uma investigação, e as pessoas atrelando essa questão já da proximidade da febre amarela aqui com a gente no estado do Rio de Janeiro. Já tem morte em humanos também no Espírito Santo. Isso acaba criando um certo pânico, um certo alarde. Mas como é que é essa situação em Campos? Como é essa questão do bloqueio epidemiológico? Como vai funcionar? A questão da vacinação? Como é que está funcionando tudo isso? Acho importante, inicialmente, colocar que a febre amarela é uma doença, né, infecciosa, febril, aguda, causada pelo vírus, né, que precisa de um vetor, que no caso é o mosquito, que pode ser o ciclo tanto urbano como silvestre. Os casos que estão acontecendo são extremamente silvestres e dependem de 2 vetores, que chamam hemagogos e os sabetes, diferentemente da forma urbana, do ciclo urbano, que seria o Aedes aegypti responsável por ele. Por isso, né, do nosso compromisso, das campanhas em relação à prevenção contra o Aedes aegypti. Então, por conta disso, as pessoas que moram em proximidades com a floresta e matas começaram a perceber que os macacos, os primatas, estavam tendo um número grande de óbitos, né, próximo às casas. Então, a partir daí, determinaram alguns casos e realmente cruzaram os dados. Os macacos estão morrendo de febre amarela. Então começaram a surgir os casos e até então não se tem definição de febre amarela urbana. Isso é importante porque o último caso que a gente teve foi em 1942, né? Então isso tem anos e anos que isso não acontece, mas infelizmente, né, os mosquitos causadores estão dentro da mata. E por conta de N coisas, inclusive desmatamento, estão acontecendo a proximidade, né, do urbano com o rural. Então as pessoas começaram a apresentar um quadro que é o diagnóstico diferencial de várias doenças e começaram, através da sorologia, né, desconfiaram e fecharam o diagnóstico de febre amarela. Alguns óbitos estão confirmados, outros ainda não,
mas é uma doença que ela pode ser clinicamente não tão desfavorável até quadros extremamente graves, né? Sangramento, icterícia e insuficiência renal importante, muitos deles evoluindo para hemodiálise e mesmo assim evoluem em 3, 4 dias para óbito. Na nossa região, é importante frisar, não existe caso de febre amarela, não existe caso de febre amarela no Rio de Janeiro. A gente tem o perigo por estar próxima à divisa do Espírito Santo, né? Então, é Minas, né, a região em aqui, Minas, né? mas principalmente o bloqueio que a gente vai ter que fazer de acordo com o estado, né? No norte, e até eu gostaria que você mostrasse, no norte do estado de Campos, que seriam 2 regiões. Esse aqui, gente, é o mapa, né? Aí onde ficou definido, então, como vai ser feito esse bloqueio. A gente está com a imagem um pouquinho ruim aí, mas dá para ver que Santa Maria e Santo Eduardo ali, que são bem na divisa com o Espírito Santo, então a concentração desse bloqueio vai ser ali naquela região, né, norte do município, né, assim como já acontece também nessas cidades que fazem divisa, né, com ali a região também, outras cidades do noroeste que fazem divisa ali com o Espírito Santo. Agora, a preocupação que se tem é em relação àquelas pessoas que vão viajar. Existe hoje alguma exigência, além dessa questão de quem vai viajar para alguma área, onde há a possibilidade desse contato mais com a mata, por faixa etária? Como é que funciona essa questão hoje da vacinação? As regras continuam as mesmas, né, que são chamadas assim, recomendações do Ministério da Saúde para vacinação de febre amarela. Não é necessário vacinação de todos os estados. Existe um mapa, dentro desse mapa as regiões que são necessárias de acordo com cada estado, não comprometendo, lógico, toda a região de São Paulo ou Espírito Santo inteiro. Então nós temos o quê? Algumas áreas do Nordeste, a área do Centro-Oeste toda, a área do Norte toda, algumas áreas do Sul, né, e algumas áreas do Sudeste, sendo que atualmente o Espírito Santo está fazendo um bloqueio em 23 municípios. Assim como nós vamos fazer nesses 2 distritos, ele já vem fazendo. Uma dúvida que vem ocorrendo frequentemente nas filas lá do Centro de Saúde é se há necessidade ou não de vacinar quem for para Guarapari. Guarapari não entra como área de risco, até então, né, no dia de hoje. Amanhã pode ser um outro caso e a gente retoma, né, a recomendação do Ministério, mas hoje não há necessidade de pânico em relação à população que vai para a área de praia e nem outras cidades que não estejam dentro desses 23 municípios. Acho importante falar também da idade. A vacina, né, é preconizada entre 9 meses e 60 anos, completos, né, e não deve ser dada em todas as pessoas. Nós estamos priorizando as pessoas que vão para a área de risco, mas isso não está valendo tão a pena só essa questão. A gente precisa ir além. Com o quê? Comprovantes de destino. As pessoas precisam entender que nós não temos um número suficiente para vacinar toda a população. Então, essas vacinas que estão vindo, gente, através que o Estado está dizendo que está enviando para as regiões do bloqueio epidemiológico, é para atender exatamente essas regiões onde existe o bloqueio, no caso Santo Eduardo e Santa Maria. Então não é para toda a população de Campos, né? Quando fala de bloqueio epidemiológico e que Campos foi incluído no bloqueio, as pessoas imaginam que é toda a cidade. Não, é exatamente nessas cidades, nesses 2 distritos que fazem divisa com o Espírito Santo, né? Justamente com a proximidade também ali com a região de Minas Gerais. A gente sabe que hoje já existem casos, né, de pelo menos 32 mortes confirmadas já de febre amarela, tem outras 85 sendo investigadas, a maior parte em Minas Gerais. No Espírito Santo tem morte já confirmada também, mas não é nem próximo da gente, é lá no norte, não é na região sul, a gente está aqui próximo ao sul do Espírito Santo, né, que aqui a nossa região norte do município fica próximo ao sul do Espírito Santo. A morte confirmada foi naquela região norte, mais para a divisa lá com Minas Gerais, Bahia, mais para cima do Espírito Santo. Então, é bom a gente sempre alertar em relação a isso. A gente entende que as pessoas estão preocupadas nesse momento, é importante, sim, as pessoas terem essa preocupação, mas também que tenham consciência de como isso pode fazer diferença em relação a pessoas que necessitem realmente da vacina, ou seja, pessoas que possam mais na frente depender, porque vão viajar para algum lugar onde há, inclusive, essa exigência, e isso acabar não acontecendo da forma correta. Então a gente entende que as pessoas estão preocupadas, estão tensas, mas por isso que a gente convidou, né, tanto a doutora Andréia quanto o doutor Luiz José para estarem aqui no nosso programa hoje,
justamente para tirar um pouco dessas dúvidas, né? E o mais importante é isso, em qualquer momento que tiver dúvida, tem lá a ouvidoria da saúde, tem os próprios setores que podem aí estar esclarecendo isso. Agora, doutor, em relação a essa questão dos sintomas, né? As pessoas falam que é muito parecido com os sintomas das outras doenças. Como definir isso? Eu só acredito que isso vai ter que mudar um pouco também a essa questão do diagnóstico. Os médicos vão ter que ficar mais atentos em relação a isso? Doutor José. Os sintomas da febre amarela, quando é da forma branda, aparece muito com a dengue. Nós temos cerca de 50% das pessoas que podem ser da forma assintomática, 30% com sintomas leves e moderados. Aí pode ter os sintomas igual a dengue, febre, dor no corpo, dor de cabeça, náusea, vômito, são sintomas que confundem com a dengue. Agora, a forma que geralmente há notificação é essa forma mais grave, que a paciente tem um amarelhão pelo corpo, o corpo fica amarelo, a icterícia, que a gente fala, né? Os olhos, o branco do olho fica amarelado, fenômenos hemorrágicos, porque essa doença, a febre amarela como a dengue, o fígado é o principal órgão acometido, mas acomete também os rins, o endotélio vascular. Então o paciente pode evoluir com a forma grave, com sangramentos, além da icterícia, e evoluir para insuficiência renal aguda. Então são casos que vai precisar de UTI, precisar de internação, e por isso que a mortalidade é alta. Nesses casos, a mortalidade, às vezes, é em torno de 40% dos casos. A questão da hidratação, como acontece com a dengue, né, e outras doenças, nesse caso, faz diferença? Como é que é isso? Faz. O que as pessoas devem, nos primeiros momentos do sintoma, claro, procurar um profissional aí responsável, mas o que as pessoas devem ficar atentas, principalmente? Não, a primeira coisa em Campos, nesse momento, se está com sintomas parecendo com dengue, o zika, o chikungunya, a febre amarela nós não temos aqui ainda, né? Mas o que a gente vê mais é a leptospirose, que é um diagnóstico diferencial, por isso que existe o centro de referência. As hepatites, que dá icterícia, tem um monte de diagnóstico diferencial sem pensar na febre amarela. Então, comparecer lá que nós vamos fazer os diagnósticos. Nós não vamos ver essa febre amarela aqui, provavelmente não vamos ver. Esse bloqueio dando certo, não vamos ver. Agora, pode acontecer. Como que poderia acontecer uma transmissão numa cidade, na região urbana? Seria uma pessoa que viesse da região silvestre. Quem mais frequenta a mata hoje é caminhoneiro, pessoas que desmatam a mata, turismo ecológico, né? São essas pessoas que frequentam, caçadores, pescadores. O local que está tendo morte de primatas, isso aí seria um risco. Mas se uma pessoa for infectada lá pelo mosquito, que já foi falado, mosquito selvagem, ele vai adquirir a febre amarela silvestre. Se ele vier no período de viremia para a cidade, para a região urbana, o período de viremia, a gente fala 48 horas a 24 horas antes do sintoma, até 3 dias depois do sintoma, 3 a 5 dias. Se ele vier nesse período, o mosquito Aedes aegypti, que está presente no povoado da cidade, ele picar essa pessoa, ele adquire o vírus e assim começa a transmissão. Por isso que a vacinação é feita nessas regiões com rigorosidade, porque é o meio principal de controle. Certo? Isso aí que é importante, todas essas pessoas que vão para esses locais têm que vacinar, é o principal. Se tivesse vacina para todo mundo, nós queremos proteger a população, nós todos queremos proteger a população, mas nós não temos vacina para todo mundo, então tem que priorizar o critério que o Ministério da Saúde traçou. Agora, Campos é uma cidade, né, de muita passagem, né? Tanto de caminhoneiro, vários caminhoneiros dormem aqui por conta do tamanho que a cidade tem. Também muitos ônibus vindo de várias cidades de Minas Gerais, do Espírito Santo, passam aqui, param no Shopping Estrada. Vocês pensam em fazer algum trabalho também de orientação nessas regiões, ou até pensar em um bloqueio, não um bloqueio vacinal, mas assim, um bloqueio de questão de um trabalho mais constante? Já existem equipes trabalhando nesses locais? Vocês pensam alguma coisa nesse aspecto? Rodrigo, isso aí já foi feito no passado, em relação ao mosquito, né? Porque o mosquito viaja, ele pode vir de avião, ele pode vir no meio de transporte, mas hoje o mosquito, o Aedes aegypti, espalhou. Ele é difícil o distrito que não tem, o município que não tenha. Qualquer povoado tem. Então o que tem que ser feito mesmo, o mais importante, é o combate ao vetor continuar, que é difícil devido às condições estruturais do nosso país, a gente tem dificuldade. Hoje tem favelas. Na época de Oswaldo Cruz não tinha favela, e ele conseguiu isso porque em 1937 saiu a vacina. Em 1942 erradicou. Então ele tinha vacina e fez um trabalho de prevenção importante. Hoje, a gente tem a favelização, o crescimento urbano desordenado, intenso. Então hoje você tem dificuldade de combater o vetor, mas isso tem que ser feito.
Precisa que a população colabore. E, por outro lado, é a vacina da maneira que está sendo feita. A vacina da febre amarela é hiper eficiente, ela tem 100% de eficácia. Então, a vacinação, no momento que for chegando mais vacina, aí a doutora André vai liberar. Vai liberar para quem trabalha na área de saúde, a gente vai liberar. E se pudesse vacinar todo mundo, seria ideal. Mas tem que priorizar aonde é mais necessário. Doutora André, então vamos explicar para aquelas pessoas que, de fato, quem são as pessoas que, nesse momento, devem aí procurar o centro de viajante, né, e que vão ser atendidos pela vacina enviada pelo Estado para esse bloqueio epidemiológico. Vamos deixar isso bem claro para que ninguém tenha dúvida e não crie nenhum tipo de pânico, nenhum tipo de alarde. Então, são as pessoas que vão viajar para áreas de risco, né, que a gente fala que são recomendadas pelo Ministério da Saúde, levando o comprovante de destino do mês atual, de preferência, 10 dias antes da viagem. Isso é extremamente importante, que nós estamos sendo procurados. Quando que você vai viajar? Vou viajar amanhã. O risco é iminente, porque você não tem imunidade, né, para essa viagem. Então, nós pedimos que 10 dias antes, no mínimo, as pessoas compareçam para criar imunidade, né, e para poder estar sem risco de contrair a febre amarela nesses locais de risco. Aquelas pessoas que verificam no cartão que elas têm uma vacina e já têm mais de 10 anos, elas precisam retornar para fazer um reforço. Aquelas pessoas que vão viajar para essas regiões. Que vão para áreas de risco, sim. E a vacina é dada realmente a partir de 9 meses até 60 anos. Ela não é desprovida de risco adverso, né? Isso tem que ser falado, mas são riscos adversos que são raros, mas eles existem. Então, por conta disso também, o bloqueio não é feito, né, numa população inteira, até então por conta disso. Mas nós aqui iremos fazer nesses 2 distritos, recebendo mais doses, nós vamos ampliar e também estamos atendendo várias pessoas que vão viajar no carnaval, as pessoas da Vital, por exemplo, as outras pessoas de algumas outras empresas que precisam de vacinação e aquelas pessoas que se dirigem a outros países, né, que são algumas pessoas precisam do cartão internacional de vacina e com a vacina de febre amarela, senão eles não adentram nesse país. Então, nós somos centros de referência aqui no município, né, para a certificação internacional de vacina. Esses são, né, as principais pessoas que devem procurar o centro de saúde. E como vai funcionar esse bloqueio nesses distritos que a gente falou aqui, especificamente Santo Eduardo e Santa Maria? Isso já foi definido pela Secretaria Estadual de Saúde? Como é que vai ser feito isso? Olha, hoje mesmo o carro foi ao Rio pegar as primeiras 5.000 doses de vacinas. A princípio foram as únicas liberadas para Campos. A gente ficou assim, muito receosa em relação a isso. Hoje eu tive uma reunião com o prefeito, a gente conseguiu, por intermédio dele, o secretário de saúde, mais 4.000 doses, que é o que a gente precisa para bloquear os 2 distritos, né, totalmente. A gente tem uma meta de 100% e eu chamo, né, conclamo a população para estar junto conosco a partir da segunda-feira. Nós vamos limitar por localidade, então nós vamos estar em Santo Eduardo inicialmente de segunda a sexta-feira, de 9 às 15 horas, e pedindo também que cada pessoa leve a sua carteira de identidade e o comprovante de residência. Isso vai ser na unidade lá de Santo Eduardo? Isso vai ser dentro, aí enquanto eu estou aqui, a minha equipe está vindo de Santo Eduardo para definir melhor, mas nós vamos levar o ônibus, e conseguimos reativar o ônibus, né, junto com outro programa especial lá da Secretaria, então o ônibus está viável e nesse momento vai ser essencial para, né, fazermos o transporte dessas vacinas e também usá-lo, né, como um local ideal, já que a população de lá vai ter como referência o nosso ônibus. E a partir daí, durante a semana, segunda a sexta, vai ser o bloqueio em Santo Eduardo e na outra semana em Santa Maria. Tá certo, então vai ficar definido assim. Gente, olha, qualquer tipo de dúvida, tem lá os telefones da Secretaria de Saúde, né? Pode entrar em contato e aí tirar suas dúvidas para justamente não causar esse certo pânico que tem causado um alarde. A gente sabe que é importante, mas nesse primeiro momento, o que é mais importante acima de tudo é exatamente esse combate ao Aedes aegypti. A gente tem sim a preocupação com febre amarela, mas a dengue, a chikungunya, a zika são doenças muito mais perto da gente, com consequências às vezes muito mais graves do que a própria febre amarela, então por isso é importante a gente se preocupar aí com essas doenças e aí o combate ao Aedes aegypti é extremamente importante. E quando eu falo combate,
não é só o trabalho feito pelo Centro de Controle de Zoonose, não é só o trabalho feito pelo poder público, é seu trabalho, tanto é que a maior parte dos criadores são encontrados justamente dentro dos quintais das residências. A gente sempre fala isso aqui, então você não precisa, além de cuidar da sua casa, não custa nada cuidar também da casa do vizinho. A gente não está mandando ninguém tomar conta da vida do vizinho, não, mas de vez em quando não custa nada, dar aquela olhadinha em cima do muro, ver se não tem nada, bater um papo com o vizinho, tirar uma dúvida, porque não adianta você também fazer o trabalho na sua casa e também não conversar com as pessoas que estão à volta da sua residência, para que todo mundo viva aí de uma forma adequada. E se tiver alguma irregularidade, entre em contato com o CCZ, né, que hoje já tem ferramentas através do próprio Ministério Público, com o auxílio da polícia, para fazer também esse combate, esse trabalho de combate. Hoje a gente foi mais para esclarecer em relação a essas doenças, mas a gente vai trazer com representantes do CCZ em breve para poder estar falando mais detalhadamente sobre esse trabalho de combate, que é desenvolvido não só pela Secretaria de Saúde, mas em parceria aí com várias outras secretarias dentro desse trabalho, desse plano de combate que foi montado então aí pelo prefeito Rafael Diniz, junto com a sua equipe. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Luiz José, também a doutora Andréia Moreira. O espaço está sempre aberto aqui. Espero que você de casa tenha aproveitado da melhor forma possível as informações que a gente passou aqui, que você possa ser também um multiplicador dessas informações, né, para que a gente tenha aí pelo menos tranquilidade nesse momento e, acima de tudo, essa consciência que o combate ao Aedes aegypti nesse momento é o mais importante para que a gente fique livre de todas essas doenças que a gente relatou aqui no nosso programa. Então, obrigado mais uma vez vocês dois. Se tiverem mais alguma coisa para acrescentar, fiquem à vontade. Eu só queria acrescentar que, como nós, né, toda a população tem uma facilidade na redes sociais, não acreditem em todas as mensagens do WhatsApp que vocês receberem. Vocês precisam se certificar do que está escrito. Busquem o site do Ministério da Saúde, busquem o site da Prefeitura Municipal de Campos em relação à área de saúde, que lá sim vocês vão ser extremamente orientados. E agradeço desde então a oportunidade. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã às 4h15 a gente tem um novo encontro marcado aqui. Não deixe de acessar então o nosso site, o www.folha1.com.br, além de entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais e sempre enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp que aparece na sua tela, 99208-7368. Até amanhã.